eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Hoje nós vamos falar de uma mulher que está na Bíblia, que me emociona muito a história dessa mulher. A Bíblia fala bem pouquinho dessa mulher, mas ela tem uma história muito interessante e eu queria compartilhar com você. Essa história está em Atos, capítulo 9, e eu queria ler para você Atos 9, verso 36, que diz o seguinte: Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Em Jope, era uma cidade que ficava em Lida, vivia uma mulher chamada Dorcas. E as boas ações a tornaram grandemente conhecida e amada. A vida dela estava repleta de atos de bondade. Os dedos de Dorcas eram muito hábeis e muito ativos, muito mais do que a sua língua em fazer o bem às pessoas. Dorcas sabia quem precisava de roupas confortáveis, ela sabia quem necessitava da sua simpatia, ela falava do amor de Deus tranquilamente e liberalmente a todos os pobres, a todos os tristes, a todas as pessoas que necessitavam. E diz lá em Atos 9:37 que aconteceu naqueles dias que Dorcas adoeceu e veio a morrer. A igreja de Jope, onde ela frequentava, sentiu muito a perda de Dorcas. A vida de serviços de Dorcas deixou grandes admiradores. As pessoas choravam, as pessoas deixavam que as lágrimas caíssem, pensando no quanto aquela mulher tinha sido especial para aquele lugar. Eu fico pensando, quando as pessoas nos observam, o que elas veem? Eu faço essa pergunta seriamente, porque por vezes a correria da nossa vida, todos os nossos afazeres, às vezes nós estamos perdidos em nossos próprios pensamentos e não estamos preocupados com as pessoas que estão ao nosso redor. A vida de Dorcas mostra pra gente o oposto disso. A necessidade que Deus tem de nos usar na vida das pessoas. Quando a liderança da igreja ouviu que Pedro era um discípulo de Jesus, que Pedro estava lá em Lida, eles enviaram mensagens para que Pedro fosse lá e não demorasse para ter com eles, porque Dorcas havia falecido. E diz lá em Atos 9:38, Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Isso está lá em Atos 9:39. Aí Pedro, ele pediu de uma forma muito nítida e clara, determinante, que todas as pessoas que estavam lá dentro daquele quarto, pranteando e chorando, se retirassem. E então Pedro se ajoelhou, orou fervorosamente a Deus para que restabelecesse a Dorcas e que lhe desse vida e lhe desse saúde. E quando Pedro volta-se para o corpo de Dorcas, lá em Atos 9:40, Pedro diz: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Por que Deus ressuscitou Dorcas? Qual era a importância daquela mulher? Quem de nós deseja um milagre na nossa vida?
Dorcas, ela foi de grande utilidade para aquela igreja, para aquele lugar onde ela vivia. E Deus achou por bem trazê-la da terra do inimigo, trazê-la da terra da morte, a fim de que a sua habilidade e energia pudessem ainda ser uma bênção a outras pessoas e que por esta manifestação de seu poder, a causa de Deus ainda se fortalecesse mais. Isso está escrito lá em Review and Herald, em 1911, escrito por Ellen White. Quando eu penso na vida de Dorcas e eu penso nessa ressurreição, eu fico pensando o que pode ser que Deus está vendo na minha vida e na vida de quem está me ouvindo. Será que nós teríamos esta bênção de Deus olhar para a nossa vida e dizer que somos tão indispensáveis para falar do seu amor a ponto dele usar um servo dele para ressuscitar? Essa história ela é profunda. O quanto do seu tempo está sendo gasto em prol das outras pessoas? O quanto do seu tempo você tem dado e colocado nas mãos de Deus para que Ele faça mais pelos outros seres humanos? Isso se chama legado. Dorcas não era rica, Dorcas não tinha posses, Dorcas não era culta, nada disso é mencionado sobre ela. A única coisa que é mencionada em Atos 6 é que esta mulher se dedicava a cuidar das pessoas. E é isso que Deus quer que a gente faça uns pelos outros. E aí, você está disposto a perguntar para Deus como Ele pode te usar na vida das pessoas? Você está disposto a estar atento e ter sensibilidade e perceber se alguém que está perto de você pode estar precisando? Pense nisso. Eu tenho pensado nisso. Que Deus possa nos dar esse discernimento, essa sensibilidade de sermos usados por Deus para amparar as pessoas, para cuidar delas, para vesti-las, para alimentá-las, porque Deus precisa de nós. Num mundo tão destruído, tão cheio de conflitos, tão cheio de problemas, Deus precisa de nós. Que Deus te abençoe.